em um órgão revolucionário e fazer, através da ação dos sindicatos, uma revolução social no Brasil. Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões e a realidade do país, existia uma distância muito grande. Então, os anarquistas, na realidade, foram defensores de direitos dos trabalhadores. 8 horas de trabalho, igualdade de salário para as mulheres e os homens, coisas desse tipo que eram muito importantes, estavam próximas da realidade e ao mesmo tempo não tinham nada de revolucionário. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, o que aconteceu do ponto de vista das ideologias, das ideias, e no Brasil e também na maioria dos países do mundo, foi um declínio, uma queda da ideologia anarquista. Os anarquistas não trouxeram soluções, ganhos efetivos para os trabalhadores, não conseguiram isso. E, por outro lado, instalou a Revolução Russa em 1917, a chamada Revolução Bolchevique, movimento que era adversário dos anarquistas na medida que ele dava muita importância a um socialismo de Estado. No Brasil, isso deu origem à formação do Partido Comunista do Brasil em 1922. A organização dos trabalhadores nesse período, 1890 a 1930, foi bastante frágil, mas houve alguns momentos de grande efervescência. Esses momentos se concentraram entre os anos 1917 e 1921, quando, em consequência da carestia, houve greves importantes em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos principais portos do Brasil. Começaram a se acumular sintomas, sinais de crise da Primeira República. Um desses sinais foi o chamado movimento tenentista, que representou uma expressão de insatisfação dentro do Exército e, em muito menor escala, dentro da Marinha, contra o chamado sistema oligárquico. Por que essa insatisfação dos tenentes? Porque eles sonhavam com um tipo de república centralizada, unificada, que não favorecesse os estados maiores. Um destacamento militar que percorreu 24 mil quilômetros aproximadamente do território brasileiro, chefiado por Luiz Carlos Prestes, que veio a ser um líder comunista, e uma figura hoje menos conhecida, que era Miguel Costa. Por volta de 1927, o movimento terminou. Perdeu, de certo modo, o seu caminho. A grande parte dos tenentes se exilaram na Bolívia, na Argentina, outros foram presos. E vamos dizer, o tenentismo ficou mais ou menos entre parênteses. São Paulo e Minas fizeram uma aliança, a República do Café com Leite, que durou ao longo da Primeira República, até quase o fim da Primeira República. São Paulo teve uma forte predominância na Primeira República, e São Paulo tinha como base econômica o café, e Minas também teve essa predominância, e o leite, a produção de leite, era um fator econômico importante das atividades agrícolas e pastoris de Minas Gerais. Mas é preciso a gente tomar cuidado e não pensar que tudo, do ponto de vista político, era a aliança de São Paulo e Minas. Muito da disputa política e dos acordos políticos passava por São Paulo, passava por Minas, mas passava também pelo Rio Grande do Sul.
para as eleições de 1930. Aconteceu uma quebra da Aliança São Paulo e Minas. Como consequência disso, Minas se aliou ao Rio Grande do Sul e lançou o nome de Getúlio Vargas à presidência da República. A aliança, evidentemente, representava interesses do ponto de vista econômico que não estavam diretamente vinculados com o café. Minas, especialmente o Rio Grande do Sul e outros estados do Nordeste que deram apoio a essa aliança, chamada de Aliança Liberal. A Aliança Liberal perdeu as eleições de 1930. Significa que em 1º de março de 1930, Getúlio foi derrotado. Alguém diria, Getúlio foi derrotado pela fraude, venceu Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo e da Paraíba, com alguns outros apoios. Gaúcho, meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro, brasileiro como quem. O que houve de novo naquela altura foi o fato de que um setor da oposição civil, um setor da Aliança Liberal, principalmente os nomes mais jovens, não se conformaram com o resultado das eleições. E resolveram apelar por uma revolução. Esse era o dado novo entre março e outubro de 1930. Ora, para fazer uma revolução, eles precisariam, naturalmente, de força armada. E eles foram buscar velhos inimigos deles, que eram os tenentes. A grande maioria dessas elites da Aliança Liberal haviam combatido os tenentes. Os tenentes estavam no exílio, ou estavam meio na sombra, e agora representava uma carta importante para se estourar uma revolução. A Revolução triunfou rapidamente no Nordeste, onde ela teve colaboração popular, sob a chefia de Juarez Távora. No Rio Grande do Sul, que era o coração da Revolução, também ela teve êxito, e se formou uma coluna do Exército e da Brigada Militar, percorrendo os estados do Sul, saindo do Rio Grande do Sul, atravessando Santa Catarina, Paraná, até chegar à capital da República, tomando o poder na capital da República. No próximo programa, Getúlio Vargas no poder. Primeiro, um período transitório. Depois, o Estado Novo, feito para durar. A Segunda Guerra Mundial, seus compromissos e oportunidades para o Brasil. Ao ter um povo encarnado, tem que pintar no código. Seja, seu tu, L-I-O, seja, seu tu, L-I-O,